pessoal, meu nome é Bárbara, sou estudante do último ano de nutrição e hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre a importância dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios no nosso organismo e também mostrar alimentos que são fonte desses nutrientes. Bom, então vamos falar sobre os carboidratos e também quais as suas funções e onde encontrá-los. Bom, os carboidratos, eles apresentam várias funções. Porém, a principal função atribuída a esse nutriente é o fornecimento de energia. Mas ele não fornece somente energia, ele também ajuda a participar de diversas estruturas do nosso organismo. Onde nós encontramos esses carboidratos? Bom, nós encontramos esses carboidratos em alimentos de origem vegetal e também de origem animal. Bom, os carboidratos de origem vegetal são cereais, né? Como arroz, trigo, aveia. Tem também as raízes e os tubérculos, onde se encaixam a batata, cenoura, a beterraba, e as leguminosas, como feijão, o ervilha e a soja. O leite e seus derivados também são fontes de carboidratos, mas são fontes de origem animal, ou seja, eles são provenientes de animais. Existem pessoas que possuem algum tipo de intolerância ou alergia à lactose, que é o carboidrato presente no leite e seus derivados. Por isso, essas pessoas, elas podem substituir esses alimentos pelos que são de origem vegetal, que elas também vão encontrar os carboidratos, e esses alimentos são os que eu falei anteriormente. Quando nós pensamos em carboidratos, os primeiros alimentos que vêm à nossa mente são alimentos como pães, bolos, macarrão, diversos doces, né? Mas, na verdade, esses alimentos não são os únicos que contêm esse nutriente. Sendo assim, todos os alimentos possuem carboidratos, inclusive as frutas e também o mel. É muito importante também que a gente se atente à qualidade desses carboidratos. Como assim a qualidade desses carboidratos? Bom, alimentos fontes de carboidratos, como por exemplo o pão, o arroz, o feijão, as frutas, o leite e seus derivados, são carboidratos que nós julgamos como melhores, saudáveis e também estão na lista daqueles que devem ser mais consumidos, porque além desse nutriente, eles também possuem diversas vitaminas e minerais. Existem os carboidratos que nós colocamos numa lista que devem ser menos consumidos, ou seja, consumidos com menos frequência, porque são carboidratos que são muito ricos em açúcares, tá? Então, esses alimentos se encaixam o bolo, doces em geral, né? Açúcares, alimentos industrializados, que são hambúrgueres e fast foods em geral. Então, aqui eu coloquei para vocês o que vocês devem preferir, moderar, limitar e evitar. Bom, então sempre prefira as frutas e os vegetais, porque eles são fontes de carboidratos bons. E além do carboidrato, ele também tem diversas vitaminas e minerais. É sempre bom lembrar que é bom moderar o pão, a pizza e o queijo, limitar a quantidade de açúcar, sal e farinha de trigo nos alimentos e evitar brigadeiro, batata frita e doce, que são aqueles que têm grandes quantidades de açúcar e não possuem vitaminas e minerais. Por isso, prefira sempre os carboidratos que são bons e enriquecidos. Oi gente, eu sou a Ana Paula, estudante de nutrição da Unip. Eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a importância das proteínas. As proteínas são nutrientes fundamentais compostos por cadeias de aminoácidos que ajudam na formação de músculo, pele e cabelo, ótima para a construção do nosso corpo, importantíssima para ter uma vida saudável. Agora eu vou mostrar para vocês os principais alimentos que são ricos em proteínas. Os ovos são os mais saudáveis e nutritivos, são carregados de vitaminas, minerais, gorduras e antioxidantes. Eles são ricos em vitamina B12, necessária para promover a redução dos níveis de gordura e auxiliar na formação de músculo. Prefira consumi-lo em forma cozido ou mexido ou um omelete. Evite ele na forma de fritura.
O filé de frango, ele possui 23 gramas de proteína a cada 100 gramas. É melhor dar preferência ao consumo sem pele. Prefira o peito de frango grelhado para evitar a ingestão exagerada de gordura. As carnes são principais fontes de proteína, que ajudam na formação e fortalecimento da massa muscular. Atuam também na produção de anticorpos e são responsáveis por formar substâncias como colágeno, uma proteína que dá firmeza à pele. O brócolis, ele é um alimento nutritivo que contém proteínas, fibras e vitaminas, como vitamina C, vitamina K, potássio, entre outras. O consumo regular contribui com o controle de açúcar no sangue, o que reduz inflamações, faz bem para o coração e aumenta a imunidade. A lentilha geralmente está presente nas festas de final de ano, mas ela é um alimento super nutritivo, ela é rica em ácido fólico, fibras e proteína. Ela pode ser usada em sopas, saladas e na preparação de hambúrguer. E eu vou mostrar outros alimentos que possuem alta concentração de proteína na sua composição, como a soja, o amendoim, o salmão, a amêndoa, a chia, o grão de bico, o tofu e o leite de vaca. Esses alimentos a gente precisa incluir na nossa alimentação durante o nosso dia a dia para poder conter as concentrações certas de proteína para o que o nosso corpo precisa. Por último, mas não menos importante, os lipídios, eles também são responsáveis pelo fornecimento de energia para o nosso organismo. Porém, esse fornecimento é proveniente da gordura. Nosso organismo vai armazenando essa gordura quando é consumido em excesso e ele armazena ali como um estoque para utilizar quando você não tem outra fonte de energia, né? Então, por exemplo, em uma situação que você fica muito tempo em jejum ou não faz refeições, você vai ter ali um estoque criado pelo seu organismo para você utilizar como fonte de energia e continuar realizando as suas funções do dia a dia. Os lipídios, também conhecidos como gorduras, são separados em gordura saturada, insaturada e gordura trans. A gordura saturada é encontrada em alimentos de origem animal, sendo então carnes, peixes, ovos, leites e derivados, banha de porco, tá? Ela fica sólida em temperatura ambiente e, apesar de ter uma função importante no nosso organismo, ela deve ser consumida sem exagero. Já a gordura insaturada é aquela que é líquida em temperatura ambiente e nós encontramos em alimentos de origem vegetal. Então, por exemplo, azeites, óleos, frutas como abacate, açaí, coco e algumas oleaginosas como as castanhas, as nozes, né? E também ela tem muitos benefícios quando consumidas de forma e maneira equilibrada. E temos também a gordura trans, que é extremamente prejudicial à saúde. Então, quanto menos consumirmos, melhor. Ela é encontrada facilmente em alimentos industrializados, né? Então, como vocês podem ver na imagem, ela é encontrada nesses tipos de alimento. Elas são formadas durante um processo de hidrogenação industrial, para compor esses alimentos industrializados. Elas são utilizadas para melhorar a consistência dos alimentos e também aumentar a vida útil desses alimentos. Então, assim, elas são utilizadas para melhorar a aparência desses alimentos e para fazer com que eles durem mais tempo. Então, assim, já dá para imaginar que não é algo muito bom, né? Sem contar que elas também aumentam o colesterol ruim e diminui o colesterol bom, aumentando também as chances de se desenvolver várias doenças. Por isso, sempre que for fazer uma refeição, procure sempre consumir alimentos in natura, de preferências para frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, carnes, leite, ovos e evite os alimentos de origem industrializadas, para que assim você possa evitar doenças futuras.